Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindo aí todos que entraram na sala, prazer estar com vocês. Boa tarde a banca, Luciane Rossignoli, professor Luiz Antônio, Sil Farney. A gente vai dar início agora à apresentação, de defesa de mestrado do aluno Francisco Sil Farney da Silva. Ele vai defender o projeto dele, de mestrado, intitulado Análise Biológica de Famílias em Vulnerabilidade Social durante a pandemia de Covid-19. Tá bom, Cifarne? Você tem 20 minutos, podendo estender por mais 10, e aí depois a gente abre para as considerações, para avaliação da banca, tá bom? Fica à vontade, boa sorte aí para você. Eu vou fechar minha câmera, gente, enquanto o Cifarne apresenta, porque eu estou na universidade, o sinal aqui é bem ruim, tá? Se vocês quiserem fechar também, não tem problema, e a gente abre quando a gente retornar, quando o Cifarne terminar. Obrigado, professora. Bom dia, mas boa tarde a todos, a todas que estão participando. Primeiramente, agradecer ao professor Luciene, ao professor Luiz Antônio, que aceitaram participar da nossa banca. Muito obrigado pela honra, pelo privilégio, pela deferência. Agradecer aos muitos amigos que entraram aí, minha equipe de pesquisa, o Vinícius Guião, o Hudson Bolet, a Michele Carneiro, mas também há muitos amigos que entraram para dar suporte, a Menorinha Sueli entrar na Holanda, a Inhaia decidiu entrar para nos apoiar também. Muito obrigado pelo carinho de todos. Bem, a nossa pesquisa, como foi dito pela professora Ana, o tema é Análise Bioecológica de Famílias em Vulnerabilidade Social durante a pandemia de Covid-19, o que nos levou a buscar esse tema, embora saibamos que a pandemia foi uma questão sistêmica, ainda está acontecendo em algumas partes do mundo, não podemos dizer que encerrou totalmente a pandemia, é uma questão sistêmica que afetou toda a sociedade, todo o planeta, mas nós percebemos o quanto que pessoas que moram em áreas de vulnerabilidade social provavelmente sofreram maior impacto por razões óbvias, residências insalubres, a dificuldade de manter distanciamento social, e é isso que a gente foi pesquisar, o quanto que eles se organizaram durante esse período da pandemia para enfrentar essa tragédia. Esse é o nosso trabalho, nossa pesquisa. Próximo, por favor, Felipe. Pode passar para o próximo slide, por favor, Felipe. Aí sou eu, meu nome é Francisco Sil Farney da Silva, um cearense que é um pouco cearoca já, estou no Rio desde 10 anos de idade, completei esse ano 56 anos, me graduei a primeira vez em 96, com bacharel em Teologia, pelo Centro de Formação Teológica da Igreja Metodista, curso de bacharel em Teologia, e 20 anos depois, em 2016, me graduei em Psicólogo Clínico pela Universidade Estácio de Sá, aqui em Nova Iguaçu. E em 2020, completei um curso de formação em terapia do esquema. Antes, porém, não citei, porque não é uma parte de graduação, um curso livre. Eu também, o que me atraiu a psicologia foi um curso que eu fiz em terapia familiar sistêmica, antes mesmo da graduação em psicologia, quando eu era graduado em teologia. Foi um curso livre, mas que me inspirou e me apeteceu para trazer para a psicologia. Pode seguir, por favor. Pode ir, então. Tem um microfone ligado, acho que é o teu, Ana Cláudia, ouvindo o Levi. Bem, as questões da pesquisa, como eu falei, o tema é, repetindo mais uma vez, análise bioecológica de famílias em vulnerabilidade social durante a pandemia de Covid-19, e as questões da pesquisa foram, primeiro, como as famílias de comunidades vulneráveis estão passando pela pandemia. O motivo estão passando, mesmo que isso foi a questão feita lá na qualificação, professores Luciane, Luiz Antônio e também Ana Cláudia, porque eu acredito que quando estamos passando pela pandemia, não completou totalmente, então por isso é como as famílias de comunidades vulneráveis estão passando pela pandemia. Segunda questão de pesquisa, as famílias se sentem assistidas pelos equipamentos socioassistenciais, se sentem, quais seriam esses equipamentos? E a terceira, que é de fato a que mais norteia esse trabalho, essa pesquisa, é como as famílias se organizaram para lidar com a pandemia. Próximo, por favor. Nossos objetivos. Objetivo geral, avaliar como famílias em áreas de vulnerabilidade social na cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro, se organizaram durante a pandemia de Covid-19. E os objetivos específicos, verificar como se configuram as famílias avaliadas, identificar os principais serviços assistenciais oferecidos durante a pandemia de Covid-19 para essas famílias, analisar como as famílias pesquisadas receberam apoio socioassistencial durante o período de pandemia, investigar
os estilos parentais presentes nas famílias vulneráveis, levantar os fatores de resiliência nas famílias investigadas durante esse período e verificar a percepção dessas famílias sobre a rede de apoio para o combate à pandemia. Próximo, por favor. Aí está a nossa fundamentação teórica. Nós nos apropriamos primeiro na pesquisa da teoria sistêmica familiar, com estilos parentais, que é outra teoria, mas que apoiou a teoria sistêmica. A gente entende que falar de família é um tema muito complexo, envolve diversas percepções históricas, filosóficas e até mesmo religiosas, né? O conceito de família ele vem sofrendo muitas mutações. Eu quero ressaltar aqui o que Dias, 2007, fala no seu trabalho, aponta para outra perspectiva muito interessante sobre definição de família na contemporaneidade, ou seja, ele aponta que os vínculos familiares mudaram, a mulher ocupou um papel diferente na sociedade e a família passou a ter vários arranjos, né? Caso 2001, no seu trabalho, aponta, por exemplo, 9 tipos de família. Família nuclear, famílias extensas, famílias adotivas, temporárias, né? Famílias adotivas permanentes, famílias multiculturais, casais, famílias monoparentais, chefiadas por pai e mãe, famílias homoafetivas, com crianças ou sem crianças, famílias reconstruídas depois do divórcio, e também até aponta como uma das formas de família, o caso, a possibilidade de pessoas vivendo juntas sem laços legais, mas com compromisso mútuo, que também podem configurar a família. E por que nós optamos pela teoria sistêmica? Como eu falei no começo da minha apresentação, foi uma área que me atravessou antes mesmo da graduação em psicologia, após a graduação em teologia. Eu tive contato com a teoria sistêmica no curso livre, feito em 2005, que me atraiu essa linguagem. A perspectiva sistêmica é uma perspectiva relativamente nova na academia, na psicologia, ali por volta de 1950, nos Estados Unidos, no pós-guerra, começaram-se pesquisas, principalmente com pessoas que sofriam com dependência química e também com esquizofrenia. E lá, em 1950, em Palo Alto, começou a se perceber que a psicanálise, que era muito usada na época, não estava conseguindo lograr êxito, e perceber a necessidade de ir lá para o sistema familiar como um todo, onde a teoria sistêmica, que é uma teoria que vem fora da psicologia, na verdade vem da antropologia, da biologia, foi trazida da psicologia também. Só na década de 1970 ela chega ao Brasil, através da PUC e também da UFRJ, né? Uma das perspectivas da teoria sistêmica é a ideia de olhar para a família como um construto multigeracional. Através da perspectiva sistêmica, temos de um olhar linear, típica do olhar causal, para um olhar circular, né? Assim, nesse foco novo, desloca-se do indivíduo para o sistema familiar. E a perspectiva sistêmica familiar vai olhar não o indivíduo apenas, mas de forma holística o todo. Por isso, nós acreditamos que foi necessário, para a nossa pesquisa, porque lidar com pessoas em área de vulnerabilidade social é lidar com o legado que eles trazem transgeracional, que é percebido também no arranjo dos estilos parentais. Aí nos apropriamos também do estilo parental, que é um estudo para tentar entender como que os pais trabalharam a educação dos seus filhos, qual é o estilo parental que eles usaram, se era um estilo de relacionamento mais agressivo ou mais acolhedor, como os pais trabalharam a educação dos seus filhos, e os estilos parentais acabam reforçando muitas vezes algumas dos pressupostos da terapia sistêmica, como, por exemplo, o que eles chamam de mitos familiares, de transgeracionalidade, que muitas vezes é repetido no estilo parental na educação dos filhos. E também nós, dentro da fundamentação teórica, olhamos de forma mais profunda a questão da vulnerabilidade social, né? Uma citação aqui, segundo a Unesco, né? A vulnerabilidade social envolve a situação de pobreza, mas não está restrita apenas a ela. É um resultado negativo entre a disponibilidade dos recursos existentes e o acesso a oportunidades de obter tais recursos. Então, não é apenas a pobreza, mas se há recursos e o quanto aquele grupo específico tem acesso ou não a esses recursos. Dentro do conceito de vulnerabilidade social, dentro da fundamentação teórica, pesquisamos muito o conceito de iniquidade. Então, não vai haver nunca igualdade total, mas a iniquidade, que é a falta de equidade, a falta de distribuição justa, torna um grupo, uma pessoa mais vulnerável ou não. E também, dentro da fundamentação teórica, trabalhamos políticas públicas para famílias em vulnerabilidade social. Ao analisarmos as famílias em vulnerabilidade social,
e sua resiliência frente a um desafio tão poderoso como o da pandemia, consideramos a importância de um olhar para as políticas públicas. Então, nós tentamos entender quais são os equipamentos que funcionam e o que a política pública, de fato, tem feito para alcançar famílias em vulnerabilidade social. E a teoria bioecológica foi, de fato, teoricamente falando, o pano de fundo mais consistente para a nossa pesquisa, né? Teoria bioecológica, que foi trazida por Urie Bronfenbrenner, uma teoria que trabalha a questão do ser humano dentro do seu sistema, dentro do seu contexto. A teoria bioecológica de Bronfenbrenner trabalha 4 aspectos determinantes para a teoria, que são o que chamado de PPCT, que é processos proximais que estejam afetando aquela pessoa, como é que ele lida com os processos proximais em torno dele, a própria pessoa, e quando se fala pessoa de forma abrangente, o que essa pessoa traz na sua construção como indivíduo, dos próprios processos proximais também da sua herança familiar, o contexto, porque o contexto é muito importante, uma pessoa que está em contexto de vulnerabilidade tende a sofrer os danos desse contexto, e o tempo. E por isso que a questão do tempo foi importante para entender como tudo isso, a pessoa, no seu processo proximais, no seu contexto, no tempo que envolveu a pandemia, como ele lidou com isso. Então, a teoria bioecológica foi o nosso pano de fundo principal. E dentro da ideia de contexto, eu quero só reforçar o quanto que a teoria bioecológica trabalha a questão dos sistemas, né? O Bronfenbrenner vem trabalhar esses sistemas: microsistema, mesosistema, exosistema e macrosistema. Então, os microsistemas são sistemas menores, de maior afetamento ao indivíduo, à sua família, seu ambiente religioso, sua escola. O mesosistema, que são os vários microsistemas que se comunicam de alguma forma com o indivíduo ao mesmo tempo que é filho, é aluno, é profissional, e esses sistemas se correlacionam, porque são sistemas abertos. E o exosistema, que é o sistema externo àquela criança, por exemplo, o trabalho do pai. O pai, se a criança não está naquele lugar, mas aquele ecossistema, de alguma forma, afeta também a criança no que o pai traz para casa. E o macrosistema, que é, digamos, usando uma linguagem mais simplória, é a sociedade como um todo, com a cultura, com os hábitos que abarcam todos esses sistemas. O Bronfenbrenner, ele usa como figuras bonequinhas russas, né, que vão uma sendo colocada dentro da outra. Então, o conceito dos sistemas dentro do contexto é esse olhar amplo, holístico, onde o indivíduo está conectado a todos os sistemas e os sistemas o afetam mutuamente. Então, essa é a nossa fundamentação teórica, repetindo: teoria sistêmica familiar, vulnerabilidade social, políticas públicas para famílias em vulnerabilidade social e a teoria bioecológica do Urie Bronfenbrenner. Próximo, por favor, Felipe. E aí, composto dessa abordagem teórica, nossa metodologia envolveu, primeiro, a pesquisa qualitativa. Nós entendemos que a pesquisa qualitativa ela envolve uma maior interação entre o investigador e o pesquisado, e os participantes, no caso. A pesquisa qualitativa foge de uma resposta apenas quantitativa, não menosprezando, evidentemente, a quantitativa tem o seu papel, mas para a pesquisa que estávamos buscando a teoria bioecológica, a teoria sistêmica, perdão, nós entendemos que a pesquisa qualitativa seria mais potencial, mais efetiva, mais decisiva para o nosso trabalho. Também nos apropriamos da revisão integrativa da literatura. A revisão integrativa é um método que inclui uma análise de pesquisas de vários materiais elaborados sobre o tema que estamos buscando, alinhando esses temas, né? As fases da revisão integrativa da literatura são, primeiramente, nós buscamos uma questão norteadora para essa pesquisa, para olhar em toda a literatura acadêmica, pesquisando pontos relacionais para o que queríamos pesquisar. Nossa pergunta norteadora foi como as famílias em situação de vulnerabilidade social passaram pela pandemia de Covid-19, né? Diante disso, nós buscamos isso usando algumas palavras-chave, que foram vulnerabilidade social, famílias, inserção ecológica e pandemia e Covid-19. Nós tivemos também na busca alguns critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão adotados nessa pesquisa foram artigos publicados em português, publicados nos últimos 2 anos, que queríamos alcançar o tempo da pandemia. Excluímos artigos que não estejam relacionados à psicologia, que até poder trabalhar sobre a pandemia na perspectiva que não fosse psicologia, não interessava só nós. E também excluímos
realização de revisão integrativa que envolvesse tese de doutorado, dissertação de mestrado, temos materiais muito amplos, talvez dificultassem a nossa busca. Só um minutinho, Felipe, o slide não está compatível com a fala do Silfarne, ele já está na revisão integrativa. Não, eu estou citando rapidamente a metodologia, que eu citei tá. Um pouco aqui. Tá, desculpa, então. Perdão. E aí a gente foi, que eu estou só citando dentro da metodologia, um pouco mais sobre ela. Obrigado, Ana. Então, nós fizemos uma busca dentro da revisão integrativa, usando essas questões que eu falei das palavras-chave, né? E nós fizemos esse método de inclusão e exclusão. Tá? Para a revisão, nós fizemos a elaboração da pergunta norteadora, buscamos amostragem da literatura, depois coletamos os dados, analisamos os estudos incluídos, discutimos os resultados, no final apresentamos o resultado da revisão integrativa, como a Ana Cláudia antecipou, mais à frente vou falar com mais detalhes da revisão. Também usamos como metodologia a inserção ecológica, né? Essa metodologia que foi trazida da teoria bioecológica Bronfenbrenner. A inserção ecológica entende que o pesquisador tem que estar mais envolvido diretamente no ambiente da pesquisa, no contexto da pesquisa. E para nós foi confortável a inserção ecológica, porque o trabalho feito pelo LEVICA, que é o Laboratório de Estudos sobre Violência contra Criança e Adolescente, que é o laboratório que norteia a nossa pesquisa aqui. Nós também somos voluntários e um dos idealizadores, dos pensadores da ONG que abraça o LEVICA, trabalha muito em inserção ecológica. Estamos diretamente ligados à comunidade, temos contato direto com as pessoas que convivem naquela região. Então, nós entendemos que a inserção ecológica envolve essa relação muito íntima do pesquisador com os participantes, foi uma ferramenta importante para a nossa pesquisa. E, finalmente, o grupo focal, que foi a ferramenta que usamos, que são espécies de rodas de conversa, mas que são norteadas por assuntos trazidos pela equipe e deixando a livre conversação com os participantes. Ok? Vou correr um pouquinho mais por causa do horário. Próximo, por favor. Tá, agora sim, a revisão integrativa, explicando com mais calma ela. Nós, diante da pergunta norteadora, nós mostramos 2.358 trabalhos identificados nas plataformas analisadas, que foi a BVS e a PepSIC. Tá? Nós encontramos 890 documentos na BVS e 1.468 documentos na PepSIC. Nesse total, 2.331 documentos foram excluídos devido aos critérios de inclusão e exclusão, como falamos anteriormente. Os critérios que envolviam exclusão, nós retiramos 2.331 documentos. Próximo, por favor, Felipe. Então, foram selecionados 27 artigos, 4 estudos foram excluídos por não tratarem da temática a partir da teoria desejada, 14 artigos foram excluídos por não abordarem o foco de interesse deste estudo especificamente, 3 artigos por não estarem relacionados à psicologia ou ao Covid, e 3 foram excluídos por repetição, porque era o mesmo artigo repetido em outras plataformas. Elegemos 3 artigos que foram incluídos na pesquisa. Próximo, por favor. Esses são os 3 artigos que aprofundamos e lemos integralmente para encontrar questões importantes para a nossa pesquisa. O primeiro artigo foi Impactos da pandemia de Covid-19 nos casos de violência doméstica contra mulheres, violência contra as mulheres, vulnerabilidade programática em tempos de SARS-CoV, Covid-19 em São Paulo, é o segundo artigo. O terceiro, exclusão sociodigital e desproteção de crianças, adolescentes e famílias em tempos de crise. Pode passar para o próximo, por favor, Felipe. Então, desses artigos que nós aprofundamos a pesquisa, nós encontramos 2 temas que saltaram aos nossos olhos. Primeiro foi o aumento da violência doméstica durante o isolamento social da pandemia. Nós citamos, por exemplo, nesse artigo, a citação de estatísticas que apontam quanto que a violência doméstica aumentou durante esse período, quanto que as mulheres foram vítimas dessa violência. Por isso, é de extrema importância falar sobre o contexto da violência e do feminicídio, buscando esse tema também aqui. Segundo o site da Agência Brasil, houve um aumento considerável no número de denúncias de violência doméstica em 2020. Há citações, por exemplo, quero citar aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, durante o ano de 2019, onde 76,4% dos agressores que praticaram violência doméstica contra essas mulheres foram namorados ou cônjuges, 23,8%. Ex-namorados ou ex-companheiros. 42% dos atos de violência contra a mulher acontecem dentro de casa. E em 52% dos casos, as mulheres não relatam sobre o episódio. Então,
A gente percebeu, olhando os documentos, os artigos que trabalhavam violência contra a mulher, o quanto que a pandemia maximizou essa violência que estava muitas vezes guardada dentro de casa. E o segundo ponto de discussão foi a exclusão e desproteção social ampliados durante a pandemia de Covid-19. Vemos um aumento da exclusão social nesse período. Próximo. Isso aqui é o resumo do nosso grupo focal. Vou falar aqui rapidamente para depois abrir a discussão. Tivemos 4 encontros. 4 encontros do grupo focal foram realizados na Associação Vida Plena, que é a ONG que serve essa comunidade de Rocha Sobrinho, em volta da região de Mesquita. Nós tivemos 4 encontros nesse ambiente, sempre com um lanche, um café, um ambiente de descontração. O primeiro encontro teve como objetivo a apresentação dos objetivos, reconhecimento e construção do grupo. Então, nós apresentamos, nesse primeiro encontro de grupo focal, a proposta que estamos fazendo ali. Foi assinado o termo livre esclarecido, né? Foi assinada uma permissão, inclusive, para haver vídeo e áudio. Nós acabamos, depois disso, de não usar os vídeos, mas houve a permissão deles de direito de imagem. E nós explicamos para eles, já nesse primeiro encontro, qual era a nossa proposta do grupo. E falamos muito sobre a pandemia de Covid-19. Apresentamos um slide com fotos e imagens da Covid-19 e, depois disso, abrimos uma discussão com eles para que eles falassem. O segundo encontro, nós falamos especificamente sobre como a família era configurada, como as famílias eram configuradas, falamos um pouco sobre vulnerabilidade social. No terceiro encontro, falamos sobre resiliência, com a apresentação de vídeos. No segundo encontro, apresentamos o vídeo de uma música, um funk, sobre família, do MC Ticão, que foi preso e fala sobre a família no presídio. No terceiro encontro, trabalhamos um vídeo do filme A Procura da Felicidade, nascendo pai com filho, né? Que fala um pouco sobre palavras que podem provocar ou não resiliência. E no último encontro do grupo focal, nós trabalhamos especificamente, aí sim, políticas públicas, quanto eles percebiam, assistidos ou não pelo poder público, e também o quanto que a Associação Vida Plena, que foi a ONG que nos acolheu, representava um lugar de proteção para eles também. Nós estamos em 21 minutos, vamos tentar ir até os 30, pode ser, Ana Cláudia? Para a gente completar aqui? Sim, pode ir, Stefano. Então, pode seguir, por favor, Felipe. Vamos tentar, nesses 9 minutos finais, explicar com mais calma. Os participantes foram 5 pessoas, representantes de 4 famílias, usuários do projeto Recriando, que é um projeto da Associação Vida Plena de Mesquita, todos moradores em áreas de vulnerabilidade social. Sobre esses participantes, alguns detalhes. Apenas uma pessoa completou o ensino médio, a renda familiar em média entre 1 a 2 salários mínimos, 2 famílias, o marido é o principal provedor e outras 2 famílias, a mulher é a principal provedora. Dos 5 participantes, apenas um era branco, o restante estava distribuído em um indígena e 3 negros, sendo um pardo e 2 pretos, né? Então, a gente percebe isso, tem um artigo que aponta o quanto que a periferia sofreu, e principalmente os negros, durante a pandemia de Covid-19. Pode seguir, por favor, Felipe. Agora, eu quero falar rapidamente dos 4 encontros, que foi, de fato, o nosso campo de pesquisa, a pesquisa de campo, realmente, foi o grupo focal. O primeiro encontro, o tema foi pandemia, apresentação dos objetivos, reconhecimento e construção do grupo. Um dos pontos tensos apontados pelos participantes foi a dificuldade com as questões financeiras. Citei aqui o projeto, o artigo do MNEC Colaborador 2020, que fala que pessoas em maior estado de vulnerabilidade social correram risco de serem afetadas de forma maximizada pelo coronavírus. Outro fator relevante para a pesquisa foi a percepção de o quanto as mulheres em áreas de vulnerabilidade social sentiram na pele de forma mais intensa as consequências dessa pandemia. Cito aqui o site da Câmara dos Deputados, onde há 11 milhões de mães solos no Brasil, 61% são negras e 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha de pobreza. Pode seguir, Felipe. No segundo encontro, nós trabalhamos já a configuração familiar de estilos parentais. Fizemos um questionário, né, o inventário de estilos parentais, que nos dá uma ferramenta de entender como essas famílias funcionam. Então, aqui o score, né, dessa pesquisa, da monitoria positiva, comportamento moral, mas também da punição inconsistente, da negligência, da disciplina relaxada, da monitoria negativa, do abuso físico, onde a pontuação para cada resposta é dada pelos pais dessas crianças que são escolhidas pela nossa ONG. E todos eles ficaram abaixo do índice de uma família protetiva. Todos fazem parte de famílias de risco, com scores muito baixos, principalmente no que envolve a monitoria negativa e um pouco da disciplina relaxada. Em alguns casos, até mesmo abuso físico. Próximo, por favor, Felipe.
Então, após o tema de estilos parentais, o encontro voltou-se para a questão da vulnerabilidade social. Falamos um pouco, passamos um vídeo com imagens sobre vulnerabilidade social, passamos um vídeo também sobre um filme que aponta a vulnerabilidade social, e nós percebemos aqui, de acordo com o texto de Benica, 2019, na página 68, estudos contemporâneos apontam que a vulnerabilidade social está interligada a situações de exclusão social e envolve fatores de risco, como pobreza, desigualdade, desemprego, etc. A qualidade da educação ofertada, infelizmente, compõe esse rol de fatores negativos que afetam a sociedade brasileira pós-moderna, contribuindo para a permanência do status do país extremamente desigual. A gente percebeu isso na conversa no grupo focal, o quanto que eles reclamaram da dificuldade de levar os filhos para escolas, de manter em escola, quanto que as famílias de vulnerabilidade tiveram essa dificuldade de manter o mínimo de apoio. As aulas online, para eles, não existiram praticamente, porque quase ninguém tinha acesso à internet, quando tinha muito precário. Então, o déficit causado nessas crianças de famílias de vulnerabilidade social durante a pandemia talvez seja incalculável, só as décadas vão revelar. Próximo, por favor, Felipe. No terceiro encontro, nós trabalhamos resiliência. Trabalhamos com eles no encontro anterior, como eu falei, a questão dos estilos parentais, para eles perceberem quanto que os estilos parentais afetaram ou não a sua vida, a sua vivência durante a pandemia, o quanto podem ter ajudado a enfrentar isso, e também trabalhamos o próprio conceito de vulnerabilidade social. No terceiro encontro, trabalhamos o conceito da resiliência. Frente à desigualdade ultrajante, famílias em estado de vulnerabilidade social precisam construir uma cultura de resiliência para sobreviver aos desafios que lhes são impingidos. Seconello, seu artigo em 2003, afirma que nos últimos anos, pesquisas sobre resiliência e vulnerabilidade estão contemplando a questão das interações familiares. Cada vez mais, os pesquisadores estão vendo que a construção da resiliência, com a habilidade social necessária para o ser humano, pode ser beneficiada ou prejudicada pelas interações familiares. Mesmo em meio à mais intensa realidade de vulnerabilidade social vivida pelos participantes, eles construíram uma eficiente rede de apoio entre as famílias. Foi muito interessante perceber isso, revelaram um bom relacionamento de suporte com a Associação Vida Plena de Mesquita. Então, para suprir, talvez, a falta da estrutura familiar, nós percebemos Pode passar. Obrigado, Felipe. Percebemos o quanto que a Associação Vida Plena ajudou nesse processo. Também falamos de pesquisa sobre as políticas públicas. Os pesquisadores perceberam, ao darem voz aos participantes da pesquisa, através do grupo focal, o quanto gente simples tem tanta coisa importante a dizer e que precisa ser ouvida. Os pontos reforçadores de vulnerabilidade social apontados pelos participantes foram: os vulneráveis são os que correm mais riscos, palavra deles mesmos, a dificuldade de acesso ao sistema de saúde, dificuldade de acesso à educação, fome, preconceito, racismo, violência contra a mulher e violência em geral. Quero citar aqui um texto interessante do artigo Torinho Raimondi, 2020, na página 1, onde ela relata: sabemos que durante a pandemia e ao longo de 2020, houve um incremento de vulnerabilidade e iniquidades, com implicações em um acesso oportuno de qualidade à saúde. Essa situação associada, por exemplo, com empobrecimento, aumento da violência e desemprego, crescência da população, aponta para um cenário de saúde preocupante. Então, isso é um caso grave, nós percebemos o quanto que a política pública não conseguiu, por parte das instituições governamentais, alcançar essas famílias, mas que eles encontraram meios de sobreviver, inclusive com ONGs. Essa equipe de pesquisa também compreende que é necessário que haja um esforço maior da área da educação para dar voz e vez aos que estão em área de vulnerabilidade social, auxiliando-os para que exerçam defesa de seus interesses. Outra questão da pesquisa era saber qual a opinião dos participantes sobre o trabalho da Associação Vida Plena. E todos os participantes reforçaram a importância da ONG como suporte para eles e suas famílias. Nos nossos diários de campo, quem tiver acesso à nossa dissertação, houve várias falas deles dizendo que encontraram nessa ONG família. De acordo com o Hegel, no seu artigo de 2018, as ONGs têm ocupado um papel cada vez mais relevante em áreas vulneráveis, seja em áreas de conflitos, como no caso da autora é abordado no seu artigo, seja em áreas de pobreza e miséria, como é o caso do contexto da pesquisa. Então, nós queremos reforçar aqui a importância de projetos sociais que venham suprir a deficiência do poder público. Próximo, por favor, Felipe. Após depoimentos dos participantes sobre a experiência do grupo focal, os pesquisadores também falaram do impacto que foi para cada um deles participarem desse processo de aprendizagem recíproca de inserção ecológica. Quero reforçar aqui, quando todos os participantes estão aqui, inclusive, assistindo conosco, aqui, o Vinícius Guião, a Michele Carneiro, o outro Soborê, como fomos afetados, como essa troca foi forte e poderosa demais para nós, e nós estamos muito interessados em, inclusive, pós-trabalho de mestrado,
nos aproximarmos muito mais dessa comunidade com grupos focais como esse. Próximo, por favor, Felipe. Os participantes, então, pontos centrais desta pesquisa nos revelaram quanto a sua comunidade se organizou de forma solidária para enfrentar a pandemia. Foi percebido que, embora haja equipamentos municipais de apoio à população da região, dos participantes de pesquisa, há pouco conhecimento desses equipamentos. Incrível como as pessoas não conhecem os equipamentos. Não sabem se é uma falha de comunicação por parte do poder público ou falta de interesse das pessoas, mas é incrível como eles não conhecem o mínimo de assistência social que eles têm. Ficou evidente que o maior apoio socioassistencial recebido pelas famílias pesquisadas veio da Associação Vida Plena de Mesquita. Incrível, eles receberam cesta básica, álcool em gel, visita nos lares, eles se perceberam desassistidos do poder público, embora tenha havido um bom trabalho da Prefeitura de Mesquita, mas diretamente nessa região não aconteceu, eles viram na ONG esse trabalho. Observou-se o quanto a violência doméstica e o relacionamento distante entre pais e filhos, inclusive com acentuada ausência paterna, um fenômeno transgeracional, isso é muito forte. O resultado do estilo parental revelou que as famílias pesquisadas apresentavam estilo parental de risco ainda, estilo parental negativo. Os participantes tiveram suas infâncias marcadas por fatores de risco na infância, que fragilizam o desenvolvimento de fatores de resiliência. Isso justifica a continuação do trabalho do Levica naquela área, Laboratório de Estudos sobre Violência da Criança e Adolescentes. E temos a esperança de que essa pesquisa seja útil para o poder público no intuito de que as autoridades responsáveis pela produção de políticas públicas para populações em áreas de vulnerabilidades sociais ouçam a voz desse povo. Nós queremos, de fato, organizar o material depois resumido e entregar a autoridades daquela região falando sobre isso. Próximo, Felipe, por favor. Considerações finais, através de entrevistas, inventários e rodas de conversa, no formato de grupos focais, esta equipe de pesquisa vivenciou uma autêntica inserção ecológica com a população dessa região em vulnerabilidade social. Cremos que, para além da pesquisa, foi deixado algum valor para as famílias, também fomos impactados, não somente na vida acadêmica, mas através de um real encontro de mutualidade de vida. Importante ressaltar a maior limitação desse trabalho. O número de famílias alcançadas, queríamos ter um número maior, mas foi um número pequeno. Desta forma, enfatizamos a dificuldade de analisar as informações levantadas e analisadas neste trabalho de pesquisa. Indicamos que futuras investigações sobre este escopo ampliem o número de famílias investigadas e merece um olhar mais amplo do número de famílias. Próximo, por favor. Então, nossa referência bibliográfica, mais um clique, por favor, Felipe. Agradeço primeiramente a Deus, que pela fé tem me sustentado firme em meio ao desafio desse ciclo vital. Sou uma pessoa de fé e creio muito que Deus me ajudou nessa pesquisa. Agradeço a minha amada esposa Patrícia, minha companheira nesses 36 anos, e que nesses 2 anos de mestrado abriu mão, muitas vezes, do meu tempo com ela, e foi continente para conter todo o meu estresse, que foi muito estresse realmente. Agradeço meu filho Aleph, minha norinha também Suelen, que no final dessa jornada estão morando na Europa, lá na Holanda, mas desde o início fui incentivador para esse desafio. Agradeço a minha equipe de pesquisa, Michele Camilo, Luiz Quião e Hudson Bollet, que equipe preciosa, não tenho palavras para agradecer o empenho e mutualidade. Agradeço a minha orientadora, a doutora Cláudia Azevedo Peixoto, de verdade, Ana, você me inspirou para acreditar nessa missão. Quando eu mesmo acreditava, se é possível, obrigado pela confiança. Agradeço a todo o time de pesquisador do Levi, que eu sou um coroa entre jovens, me acolheram com muito carinho também, muito obrigado ao carinho de todos. Próximo. Então, meus contatos estão aí, meu e-mail, também o do Levica, muito obrigado. Eu já falo rápido, tenho que falar mais rápido, acabei em meia hora. Espero que tenham entendido. Eu estou fazendo fonoaudiólogo, melhorei muito na fala, mas aqui teve jeito, tinha que falar muito rápido. Espero que eu tenha sido entendido. Obrigado, Felipe. Acho que pode encerrar aí a apresentação e deixar aberto para a conversa com o restante dos orientadores da banca, por favor. Obrigada, Silfarne. Parabéns. Obrigado, Felipe, viu, pela ajuda. Obrigado, desculpa. Parabéns pela apresentação. É difícil mesmo, né? Conseguir condensar tanto conteúdo, né? Mais de 100 páginas em 30 minutos. Mas você cumpriu o tempo. Parabéns. Obrigado. A gente vai abrir, então, agora para as falas da banca, tá? E depois a gente retoma alguns pontos. Vou, então, começar com o professor Luiz Antônio, né? O professor Luiz Antônio é professor parceiro aqui das nossas bancas, professor da Universidade Católica de Petrópolis, também professor da Unila Salle, né? Que é uma universidade em Niterói. Enfim, Luiz já muitos anos na psicologia, né, Luiz, atuando em pesquisa, em graduação, pós-graduação, na área da docência, na área da gestão. Luiz é uma pessoa bastante importante na área da gestão em psicologias, né,
tanto da inauguração de universidades de psicologia no Rio de Janeiro, quanto também do desenvolvimento delas. Então, é sempre um prazer para a gente ter a sua presença, Luiz. Fique à vontade aí, das suas considerações. Obrigada pelo aceite. Eu que agradeço sempre poder estar com vocês trocando. Agradeço muito a Ana, ao Silvio pelo convite. Vamos estar com a professora Luciene, todos aqui. Bem, Você está sem imagem mesmo? Não, está sem imagem aí? Teoricamente, Tá. era para eu estar aí. Calma aí, deixa eu ver o que houve aqui. Agora era para ter... Calma aí, deixa eu... Vou sair, vou voltar para ver se volta para a câmera, senão, por Tá algum joia. motivo, está cortando a imagem. A gente aguarda. Aproveitar que eu estou caindo toda hora também, tá, Também, Ana? Lu? A conexão está ruim aqui. Vocês me Oi? ouvem bem? Tá ótimo, sua imagem tá boa e seu som também. Tá bom. Luiz vai voltar aí e... Luiz Antônio é um professor muito importante, gente, para psicologia. Ele abriu, acho que, todos os campos de psicologia da Estácio, Ceflu, também foi a Universidade de Nilópolis. Agora está em Niterói, abrindo a Unila Salle. Ele é um grande ativista, né, da psicologia aí no Rio de Janeiro, no Brasil. Bancas online tem isso, né? Está cortando a imagem aqui. Mas, Está cortando, Luiz. Está sem imagem. Algum motivo aqui ou aí, ou nos dois, na interação. Bem, então, primeiro agradeço as palavras da Ana, a bondade dela. Para variar, o Obama resolve falar nesses horários, então, deixa eu ficar longe dele. Bem, primeiro é um prazer estar aqui de novo com você, vendo esse trabalho, a produção. Eu tenho só algumas considerações, né? Claro que é um trabalho, primeiro agradeço a toda, Rural. É um trabalho muito relevante, claro que é relevante. Tem a relevância social, pelo alcance que ele faz nessas famílias e nessa clientela, que eu sempre brinquei, tá? Deixa para vocês saberem, eu estou falando da Baixada Fluminense também, que eu trabalho em Caxias há 29 anos. Estou ficando velhinho mesmo, mano. Aí, o que acontece? O bom e ruim de trabalhar na Baixada Fluminense é isso, que as condições sociais e econômicas são tão ruins que qualquer projeto, qualquer coisa que você faz, normalmente ele é bem visto e aprovado, tá? Então, é o paradoxo, né, quando a gente faz esse projeto em Caxias. Então, de fato, é uma região que demanda qualquer trabalho, no sentido de ter, de fato, uma necessidade real, que, infelizmente, é independente até das condições econômicas reais, como municípios ricos que existem, mas a população tem uma divergência muito grande. Então, esse trabalho é bem interessante também estar acompanhando. Mesquita também é um município pequeno, que foi dividido por razões políticas, simplesmente, enfim, não há para ter, mas foi questões financeiras de criar carros públicos. Então, já tem toda uma história aí que só piora. E a Ana é uma grande conhecedora, mais do que eu, dessa realidade de vocês. Então, se eu acho que a relevância é social, relevância, aí eu apanho dos dois lados, é relativamente teórica, tá? Pode ser que contribua para aqueles que forem ler, ter contato, terem outras ideias, tudo isso. Metodologicamente, ele é todo certinho, né, que a Ana aí acompanha, então ele tem uma metodologia. E eu vou falar, só perguntar um pouquinho para você daí. Vai misturar um pouquinho aqui, tá, Ana? Eu vou falar agora igual seu orientador lá, seminário, quando a gente vai fazer humanidade, a gente pode fazer algumas perguntas assim, tá? Olha só, Sil. Eu vi lá teu percurso histórico, eu já sabia, tá? E procure, se você puder responder assim, da maneira mais tranquila, até para nos ajudar no nível de formação, tá? Você já veio com uma formação teológica, tá? Você
pastor, enfim, eu acredito que seja igual padre também de um estado, enfim. E você trouxe essas questões. Então, a pergunta parece simples, mas para mim, pelo menos, não pode me ajudar a informação. O que te acrescentou às teorias psicológicas que você estudou? Tá? Professor Aí, Luiz, fazer um pouquinho o exercício de que teorias você acha que você utilizou, e você pode dizer, olha, o evangélico Sil faria assim, mas eu fiz isso um pouco diferente, porque alguma coisa que veio de uma outra ciência, falar em termos de vocês, fez um iluminamento aí, entendeu? Então, só isso que eu queria entender, porque o resto está bem amarradinho, como é de se esperar, tá? Então, isso que eu queria, na verdade, seria mais ou menos isso. Qual a contribuição da psicologia para o teu percurso? E o que isso ficaria diferente? E a outra questão que eu tenho para você é, em relação à família, você apresentou na sua revisão alguns estudos de famílias, outros assim. Aí eu queria que você falasse para mim um pouquinho, tá? Se na sua concepção, assim, esses novos modelos de família já foram internalizados por essas comunidades que você estudou, entendeu? Ou seja, que isso é naturalizado, onde ainda existe um espanto, quando é uma dupla, tá? Então, só essas duas. E agradecer mais uma vez eu já tinha falado isso no exame de qualificação, a sua escrita é muito boa, tá? Eu acho que isso é uma coisa, e eu acho que é bem fácil de ler e ver suas ideias, tá? E também a correção metodológica da Ana, que nesse ponto ela tem muito mais paciência e melhor do que eu sempre fico muito contente de ver isso, tá? Então, são essas duas questões, muito mais para tentar contribuir, você contribuir com a gente também, que eu sempre pergunto, quando vem pessoas que já são formadas, de fato, em que primeiro, se a psicologia contribuiu em alguma coisa, e caso tenha contribuído, em que medida isso, que como eu sou meio cognitivista, assim, igual a vários, quais seriam as contribuições da própria psicologia ao seu trabalho? Professor Luiz, primeiro, muito obrigado pelas perguntas deliciosas e humanas, né? Muito obrigado. Viu? Obrigado pelos elogios também, vindo de pessoas como o senhor, a Ana. Não posso antecipar o elogio do seu elogio do professor Luciano, mas espero também. Mas é mais que uma honra, né? Ter gente tão gabaritada com vocês, dando algum elogio. Vamos lá, professor. Muito obrigado pela pergunta primeira. Assim, sim, eu sou pessoa de fé, como você falou, sou evangélico. Fui criado no modelo católico, né? Sou cristão desde a infância. E aos 11 anos me tornei uma pessoa evangélica. Sem querer gastar tempo nisso, né? A proposta. Realmente creio no Deus que não está preso em nenhuma religião e que o cristianismo pode ser rotulado A, B ou C, né? Mas me tornei evangélico desde 11 anos de idade, estou com 56 anos. E lógico que todo o meu pressuposto foi baseado na visão bíblica mesmo. Porém, quando eu tive acesso à psicologia, professor, eu quero dar esse depoimento, até quero citar isso aqui, é uma pessoa que, de forma injusta, nem citei nos meus agradecimentos, se eu puder mexer na dissertação, mexer, com uma pessoa chamada Ana Almeida, uma psicóloga que atravessou nossas vidas em 2005, né? Quando já era pastor. Foi terapeuta da minha esposa, foi minha terapeuta durante um tempo também, e ela é da área sistêmica. E ela me convidou em 2005 a fazer um curso livre de terapia familiar sistêmica. Eu fui para conhecer, na verdade, como curioso, e fui muito, muito, muito afetado. Eu tinha 38 anos de idade na época, achava o cara bem resolvido, e achava que tudo era espiritual, e a psicologia me atravessou. E eu fui perceber o quanto o ser humano é complexo, né, com mais profundidade, e daí em diante começou pela terapia familiar sistêmica, que chamou muita atenção. Foi um pouco mais confortável para mim, porque muita coisa sistêmica é parecida com o modelo judaico-cristão, então é mais fácil. Porém, quando eu completei o curso livre de terapia familiar sistêmica, e pela Abratef, que é a Associação Brasileira de Terapeutas de Família, por ser bacharel de teologia, reconhecido pelo MEC, eu poderia tornar um terapeuta de família. Eu falei, não, eu quero conhecer tudo agora, eu vou entrar na psicologia, então eu entrei na faculdade já aos 44 anos de idade. Então, e foi muito desafiador voltar à cadeira de universidade, voltar a estudar, e a psicologia cooperou demais, ampliou demais a visão.
Quem tem seus pressupostos, eu tenho os meus, eu confio nos pressupostos, não me abalou em nada, mas como ampliou minha visão, como me humanizou mais. Até a minha teologia, sabe, professor, ficou diferente depois disso, porque me humanizou mais, a psicologia me humanizou. E aí, conhecer dentro da graduação, tive o privilégio de conhecer a doutora Ana Cláudia, no relacionamento, e conheci a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Eu já lia como curioso antes, tinha alguns preconceitos. Dentro da TCC, eu conheci a terceira onda, a terapia do esquema, que casou bem com a teoria sistêmica, para mim, pelo menos, a meu ver, pelo menos. Aí ampliou demais minha visão mesmo, quebrou toda a barreira, todo o preconceito. E a minha visão de mundo, a minha relação com a minha crença, com Deus, na forma que eu creio, sem dúvida, foi atravessada pela psicologia positivamente. Eu me acho hoje um homem profissional, um psicólogo clínico, um pastor também com mais sensibilidade, e tenho certeza que a psicologia teve esse papel. Então, a minha forma de enxergar o mundo, de enxergar minha fé, de enxergar o próximo, foi muito ampliada pela psicologia. Eu creio que não há nenhuma competição entre as duas. A psicologia me ajudou muito na teologia e vice-versa. Não sei se respondi o senhor para a primeira pergunta. Está satisfeito, professor? Sim, mas só uma pergunta. Teria, assim, alguma teoria que você poderia falar? Tá. A teoria que mais me afetou foi a teoria da terapia familiar sistêmica, como eu lhe falei, né? E a teoria do esquema, que é uma terceira onda da terapia cognitivo-comportamental. A teoria sistêmica me ajudou a enxergar o ser humano de forma transgeracional e olhar para as pessoas. Eu acho que um dos termos usados na terapia sistêmica é o termo holístico, né? Olhar a pessoa como um todo. Isso ampliou muito o olhar de misericórdia para as pessoas, entendendo que a pessoa carrega uma história transgeracional, que ela não é um indivíduo isolado no mundo, ela é um conjunto de detalhes, ela traz histórias marcadas na história dela, né, através dos pressupostos da teoria sistêmica, como, por exemplo, o conceito de mitos familiares, o conceito de parentalização, onde a pessoa está presa a um papel que não é o dele dentro do sistema familiar, e como que a pessoa carrega a voz de gerações anteriores. Então, esse olhar de mais misericórdia foi a teoria sistêmica que me afetou. E a terapia do esquema, a teoria do esquema, ela é fabulosa, mas, a meu ver, porque trabalha... eu penso que a teoria do esquema, professor Luiz, ela, para mim, pelo menos, né, ela flexibilizou mais do que eu pensava da terapia cognitiva comportamental. Né? Sei que o Aaron Beck, o teórico da teoria da TCC, já flexibilizou o que antes era behaviorismo. E parece que a terapia do esquema flexibilizou mais ainda. Olhar para o ser humano da sua infância, da sua formação. Eu sei que a teoria do esquema ela trabalha muito em um desenvolvimento humano muito focado inicialmente na questão criacionista, depois um pouco mais desenvolvimentista, a questão de que o ser humano vai evoluindo na sua percepção e na adolescência pode ampliar conhecimentos novos, mas entendemos que na parte da infância, pré-adolescência e adolescência, a maioria dos esquemas iniciais desadaptativos são formados. E quanto esses esquemas afetam o comportamento do adulto. Então, a teoria do esquema e a teoria sistêmica familiar foram das teorias que mais me apaixonaram na psicologia. Mas, de verdade, sem querer qualquer bajulação, eu amo a psicologia. O olhar que ela dá para o ser humano, assim, qualquer abordagem. Eu sou um terapeuta de formação nessa área, ligado ao TCC, mas amo psicanálise. Pode parecer uma heresia acadêmica, né? Mas tem coisas da psicanálise que me apaixonam, no pensamento do Freud, Jung. Então, eu acho que a psicologia, ou as psicologias existentes, todas são maravilhosas. Mas, para mim, a terapia do esquema e a teoria do esquema e a teoria sistêmica familiar são as teorias que mais me atravessaram, professor. Tá ótimo. Tá Sobre a segunda pergunta que o senhor fez para mim, interessante essa pergunta que o senhor fez também. Como nos ambientes de vulnerabilidade social, embora haja vários arranjos familiares, professor, ainda se pensa muito no modelo que o patriarcado firmou, que é do pai, a mãe e os filhos. Existem, evidentemente, famílias homoafetivas. Eu estou falando do recorte da comunidade que eu pesquisei, né? Porque tem um detalhe... Exatamente, na sua. As comunidades, a comunidade que eu pesquisei, até eu trabalhei um ponto disso na dissertação, do número grande de evangélicos, né? Então, há uma influência evangélica muito forte nas comunidades da Baixada Fluminense, né? Mais do que católica, mais do que espírita umbandista, né? Religiões de matriz africana, que eram religiões muito fortes em comunidades carentes, em favelas, vamos usar o termo mais coloquial, nas favelas, mas como aumentou a influência evangélica nos ambientes de comunidades de vulnerabilidade social. Então, sem dúvida alguma, dá uma percepção da família
modelo mais judaico-cristão, mais clássico, assim. Mas não há preconceito. A gente lida com... Eles falaram sobre isso em algumas conversas fora do grupo focal, em conversas informais, o quanto a gente encara isso de boa. Então, me parece que ainda há um olhar muito mais para a família, digamos, clássica, família burguesa e tal, mas não há preconceito, mas ainda percebe a família muito mais no modelo clássico. E, por exemplo, o conceito da família monoparental é muito comum lá. Muitas mães solos, né? Nós temos, só abrindo um parênteses aqui, professor, próximo à nossa ONG, o Hospital da Mãe, né? E nós temos um trabalho da nossa ONG, que é fora da Levica, que é o Projeto PUA, que é um trabalho feito com mães de crianças na UTI neonatal. Eu não vou falar o número científico aqui, mas não vou errar muito, não. Pelo menos 90% das mães ali são mães adolescentes. Grávidas de pais também adolescentes. Então, a família monoparental, principalmente uma mãe solo, é muito comum. Mas já olha para a família homoafetiva, entende que ela existe, mas ainda há uma certa dificuldade de perceber. Não é um preconceito, é uma dificuldade de perceber ainda, professor. Tá ótimo. Muito obrigado aí. Sil, obrigado, Ana. Eu agradeço, professor. Obrigado. Obrigada, Luiz. No finalzinho aí, sua câmera abriu, né? O celular. Abriu pela outra câmera, né? Outra câmera. Tá joia. A pandemia trouxe algumas coisas boas, a gente usa esses negócios fácil. Verdade. Vou agora passar a palavra para a professora Luciene Rossignoli, professora do nosso programa de pós-graduação, né? Professora também do programa de pós-graduação em educação agrícola. Seja bem-vinda, Luciene. Tá com a palavra. Gente. Boa tarde. Vamos ver se o meu microfone não falha. Bom estar aqui. Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada, Sil. Prazer ver o Luiz. Toda vez que eu vejo o Luiz, eu gosto de recordar, né, Luiz? Tempo de Estácio. Dizer que, então, vamos lá, né, Sil? Agradecer pelo convite, tá? Você tem uma escrita muito, muito boa, né? Fácil de ler. Dizer que o teu trabalho está bem organizado em termos de tópicos, né? Ele está distribuído de uma forma bem adequada, né? No sentido do que você se propõe. Tem algumas questões que eu vou colocar aqui, né? Sobre alguns temas que você traz e que a gente pode conversar um pouco sobre os arranjos que você faz com eles dentro da tua dissertação. Eu acho que isso é o que me evoca pensar aqui o teu trabalho. Okay. Eu coloquei também vários pontos no teu texto, assim, grifei, tá? Coloquei alguns balões, só esses não vou nem falar, porque são pontos que, só para você ajustar, coisas de texto mesmo, né? Da forma como que escreveu, às vezes faltou alguma palavra, e aí, às vezes ficou um pouquinho... difícil, só vou falar uma coisa, corrija meu nome, que ele está errado na especificação. Só isso é que eu vou falar aqui. Isso é muito grave. Desse lugar do texto, tá? Mas eu queria, assim, fazer algumas perguntas para você, de uma maneira geral, e também te colocar algumas pulguinhas atrás da orelha, porque eu vim aqui fazer isso. No sentido de pensar esse lugar que você se coloca, né? Um lugar difícil esse seu, você se coloca a pensar, e eu gostei de te ouvir na pergunta que o Luiz fez sobre a sua posição, né, pastor, e essa sua entrada na psicologia, acho desafiador, né, tá nesse lugar, não é um lugar fácil, é um lugar bem difícil, então trazer esse reconhecimento aqui para você, né, porque quando a gente entra
na psicologia, ela traz várias, especialmente a psicologia, ela traz várias questões para nós, né, de cunho pessoal, e reconheço que você também, né, na direção do teu trabalho como pastor, né, que envolve toda uma outra questão que não é só trabalho, né, é uma questão de afeto, é uma questão inicial aí da sua vida que se coloca. Então, não é um lugar fácil, mas é um lugar que se precisa revolver a terra, né? Vamos pensar assim. E nessa ideia, a primeira coisa que você coloca no teu texto, né, é a questão do mito. E aí, eu até recortei aqui, mito é uma história sagrada sobre ocorridos em tempos fabulosos, né? E a gente tem alguns mitos, né, que são mitos muito famosos, né, mitos que são colocados aí pela mitologia grega, né, e a gente tem alguns mitos que são invenções, né, que são construídos e inventados de propósito para perturbar o nosso sossego, né, eu vou dizer assim, vai perturbar e atrapalhar a nossa existência, porque ela é uma existência que envolve um enfrentamento de várias coisas, inclusive esse enfrentamento que você tratou de fazer quando entrou na psicologia, né, Sil? Então, isso me traz muita coisa na tua fala, e aí eu tenho uma pulga para te colocar, qual é o mito familiar, né, que inventaram para nós, e que muito perturba, e tem tudo a ver com a temática que você traz. Qual é o mito familiar que inventaram que o homem manda na família, né, que leva à violência, que o homem vai embora e deixa a mulher com a cria, né? Qual é o mito familiar que inventaram, né, para nós, e a gente tomou isso, né, na nossa sociedade patriarcal, e vai, então, levando à ocorrência de uma existência infeliz, né? Então, essa é a colocação que eu queria trazer para você, com a questão dos mitos, né? O que é mito, o que é mitologia, o que é o mito também das religiões, né? Porque a gente também tem que fazer um questionamento nesses mitos, né? A gente está aí envolvido, como eu te falei, a gente está envolvido em perturbar dentro da psicologia, a gente se perturba, a gente, ao falar se perturbar, estou falando em reflexões, né? Sim. Que mito é esse? Que família é essa? Né? E que eu entendo que é muito difícil tratar disso em termos religiosos, mas dentro da psicologia a gente tem que se desvestir dessa roupa, né, religiosa, e vestir uma roupa da indagação. Acho que essa é uma proposta que eu te faço, né? É um desafio mesmo, não é fácil, mas que é preciso fazer para reconstruir a ideia, especialmente da ideia de violência, né? Que você traz como mote aqui do teu trabalho. Então, é uma questão muito, muito difícil, mas que envolve, e aí trazer um ponto que eu pus lá no final, que envolve, inclusive, a questão racial, que você pincela no teu trabalho, né? Mas que ela, se ela é trazida lá, talvez algum levante você pudesse fazer na discussão, na introdução, na parte teórica, né? Até para te dar aí uma ideia do que fazer com o teu dado, né? Então, trazer a questão racial lá na discussão te faz pensar que você poderia trazer também na base teórica questões raciais que atravessam essas violências e violências dentro da família. Eu acho de extrema importância, ela não surgiu lá à toa, ela pode ser revista, né, no trabalho a ser publicado, né? Me faz pensar aí algumas questões com tudo isso. Tem várias coisas aqui que eu fiz de anotação, mas eu quero perguntar isso, não quero perder o meu tempo, né? Para não perguntar isso que eu acho extremamente importante, que se trata das políticas públicas, né?
Então, quando você traz a questão da violência, você traz a questão em pensar como são essas políticas públicas, como é que essas pessoas que me solidarizo também com o tema que você traz, que eu acho que é extremamente importante, né? Como é que essas pessoas, então, são assistidas? Trazer essa questão é se perguntar, existe política pública que pode atender as famílias? Né? Já existem essas políticas? Essas políticas, elas estando lá, né, tendo as políticas, essas políticas, elas estão sendo utilizadas, tem sido cumprido aquilo que se estabelecem nas políticas? Quais seriam elas, né? Quais seriam elas? O que foi descumprido? O que já existe pensado, né? Se já existe, e o que foi descumprido nesse período de pandemia, né? A gente sabe que muitas questões da assistência social, elas foram atravessadas, elas não foram cumpridas adequadamente. A gente sabe que também as políticas assistenciais, elas estão, de certa forma, imbricadas com as políticas de saúde, né? E aí, se perguntar sobre elas, também trazer um pouco dessa discussão no teu trabalho, né? Não só se ela foi cumprida ou descumprida, mas ter uma ideia do que o teu trabalho contribui para a gente pensar políticas, né? Se não existe, pensar algumas, né? Porque depois se tornando um artigo, quais são as políticas que ele poderia ajudar a propor, né? E aí eu te pergunto, né? O que seu trabalho pode sugerir para implementar novas políticas públicas? Porque eu sinto que veio a ideia no teu trabalho de que a gente poderia ter essas políticas. Tem algumas questões que aparecem nos grupos focais que você foi relatando, e que nesses grupos as pessoas falam do papel da ONG, né? Eu entendo a importância que as ONGs têm diante da falta de políticas, ou da falta de assistência, pelo menos, né? Não sei se das políticas, mas o que é que, em termos de política, porque aí a gente está falando de uma dissertação que é acadêmica, que leva a uma questão científica, né, que você está trazendo, e não assistencialista, né, mas de um cuidado aí, né, que é de um trabalho acadêmico, trazer algumas questões para levar e ofertar propostas que possam ajudar na construção dessas políticas. Então, queria te ouvir um pouco com relação a isso, né? Essa é um primeiro ponto. A segunda colocação é que, com relação aos teus grupos focais, eu achei legal, achei interessante a proposta dos grupos focais, eu acho que eles são extremamente importantes, especialmente para essa população, né? Você trazer os pontos, aquilo que as pessoas falaram dentro desses grupos focais, também você levar, né, que o grupo focal tem isso, uma temática para o grupo, né? Mas entendo que algumas perguntas, acho que a gente poderia saber aí nos diários se tem alguma modulação, né? Na resposta e na conversa com os participantes. Não deles falarem se existe ou não, né? Um sim e não. Não deles falarem se foram assistidos pela ONG ou pela política ou pela prefeitura, mas daquilo que é importante para essa população dentro do grupo focal, né? Como é que eles entendem que eles são assistidos, né, de verdade.
E aí tem toda uma questão, né, de cesta básica, de dificuldade com o emprego, né? Mas essa compreensão, né, e reflexão do que eles entendem é dar voz a essa população, que é muito maior do que falar sobre a cesta básica ou sobre se é um ou outro, né? Mas como é que se dá voz para esses participantes? Como é que, no termo mais usado comumente, como é que se empodera essa população, né? Para que não se tenha necessariamente que dar assistência através da ONG, né? Essa é uma construção que eu queria ouvir um pouco de você aqui, até porque eu ouvi tua fala e anotei de que está escrito aqui, eu coloquei escrito assim, a população não conhece os equipamentos de assistência social, né? Como é que se faz para dar voz e trazer esse empoderamento para essa população? Então, eu queria, assim, discutir mais em torno dessas duas coisas que eu estou te apontando aqui, tá? Está fechado seu microfone, Silvio. Perdão. Obrigado, professora Luciane. Depois de corrigir essa gafe do nome errado, eu vou corrigir depois isso aqui, fica tranquilo, me perdoe. Então, assim, eu te perdoo, não tem problema. Sobre o mito, professora, familiar, que a senhora colocou, né, como que eles são atravessados, por exemplo, como tange a violência doméstica, alguns mitos que foram criados. Sim, os mitos, o conceito de mito, só para colocar aqui dentro da perspectiva sistêmica, da teoria sistêmica, né, os mitos, ele se apropriar do termo do mito, da palavra mito, né, da expressão mito, né, a teoria sistêmica, pensando primeiramente nas mitologias gregas mesmo, que foram criadas histórias, fábulas, muitas vezes, né, pensando muito nos sofismas, né? Então, os sofistas, eles eram... Posso me arriscar a cometer alguma gafe, que eu não sou nenhum filósofo, mas por alto eu lembro disso. Havia os filósofos, né, que tinham como máximo, como premissa, a busca da verdade. Os sofistas, não. A premissa era convencer os outros do seu argumento. Então, ele criou os mitos para que eu pudesse definir sua verdade, né, como verdade. E agora os mitos, eles atravessam toda a nossa cultura, na verdade, né? Toda a história da civilização humana é repleta de mitos, né? Alguns mitos são inofensivos, alguns mitos são importantes quando se construi como indivíduo. Quem não vai se apropriar dos mitos da mitologia grega para ensinos práticos da vida, né? Mas também alguns mitos são danosos, é verdade, e alguns mitos familiares são muito danosos. Por exemplo, a senhora colocou a questão de como até ligar isso com a questão do pressuposto religioso, que é, aliás, como já a pergunta que o professor Luiz fez para mim, honestamente, professor Luciane, e a doutora Ana Cláudia sabe disso, que eu conheci muito no começo da graduação, era um desafio para mim. Eu tive que me despir um pouco, não é fácil isso, todo arcabouço que eu tinha teológico, para olhar para a psicologia. E eu tenho tentado fazer isso, é ainda uma empreitada dura. Eu não entrei na faculdade como menino, tenho 44 anos, então muitos conceitos estão muito enrijecidos, né? E eu confesso que foi um desafio para mim. Como psicólogo, abrindo parênteses, por exemplo. Aí eu tenho que tentar separar, para responder só de forma muito honesta, sem me esquivar da questão. É lógico que eu tenho meus pressupostos. Seria uma insanidade falar que eu não os tenho. Ao abrir mão de tudo, não tem como. O ser humano é feito de pressupostos também. Isso é insanidade, né? Meu pressuposto, de fato, é cristão, lógico. Mas é que o que me deixou mais confortável, professor Luciane, que a forma que eu percebo o cristianismo não é tão rígido como a religião tenta apontar. O Cristo foi muito acessível às pessoas, né? Então, por isso que é mais fácil pensar dessa forma. Mas, por exemplo, lhe dar um tema que é você vai pegar outra palavra, separar mito para a palavra tabu, né? Um tabu, por exemplo, que é a questão da homossexualidade, que para nós cristãos, da nossa fé, tem um princípio. A gente vai ter que entender o que a Bíblia ensina. Mas como profissional, como acadêmico, tem que entender que é outra área. Então, já entrei com várias pessoas que atendiam o consultório clínico que não tinham uma questão com homossexualidade, eram homossexuais, estavam plenos. Tinham questões com a sua emoção, e eu tive que dar outras questões dele. Então, eu lembro de um rapaz especificamente que eu atendi no consultório, e que a mãe procurou saber que eu era um pastor, e que estava esperando encontrar alguém que fosse curar o seu filho, né? Eu falei, eu não estou aqui para curar o seu filho, porque a homossexualidade é uma doença. Eu vou tratar do indivíduo que tentou suicídio 2 vezes. Essa é a minha luta. E nesse processo de terapia de 2 a 3 anos, esse rapaz acabou com a ideação suicida, entrou na faculdade, que não se definia, não estudava. Ele agora já tem uns 4 anos atrás, está acabando psicologia, inclusive, lá na UFRJ, ou na Oeste, não falo em memória.
Esse rapaz, no meio do processo, assumiu sua homossexualidade. E aí, qual foi para mim, convenceu o meu próprio mito, quando diante de mim falou assim, a terapia me ajudou a assumir a homossexualidade. Aí o indivíduo pastor aqui, você entende, honestamente, falou, caramba, o que eu fiz com esse rapaz, né? Aí eu também faço terapia, que eu preciso de terapia, fui para a minha terapeuta, que também é uma pessoa cristã, que é a Ana Almeida. Ela falou, bem-vindo ao lugar onde você perdeu sua onipotência, você não está aqui para decidir a vida de ninguém, você está aqui para trazer saúde às pessoas. Só que esse rapaz, só fechar essa fala, um dia foi na minha igreja, e me viu pregando uma mensagem, e eu trabalhei a questão do pecado. É complicado, mas é verdade, são dois ambientes, né? E ele voltou na sessão seguinte, muito chateado comigo. Ele ouvia, deixei ele falar, eu falei, amigo, você está comigo há quase 3 anos em terapia. Você alguma vez viu o pastor aqui no consultório? Ele falou, nunca vi, então não espero ver o psicólogo no púlpito. Lá eu sou um pastor, eu preciso pregar o evangelho. Então, para mim, isso é muito razoável acontecer. Então, eu penso que os mitos que envolvem família, por exemplo, da violência, é um mito mesmo. As pessoas, sabe, professora, pegaram os ensinos bíblicos escritos há 2.000 anos atrás, que eu acho que são válidos para hoje, que eu creio nisso, sem nenhum exegese saudável, e transformaram isso em forma de controle e domínio. Há um filme que eu amo, que é o Livro de Eli, né? Você vai ver esse filme, né? Eli Book, né? O Livro de Eli, com o Denzel Washington, que o livro procurado por todos era a Bíblia, que era usada para o cara querer usar para manipular, isso sempre foi assim, né? Então, as ciências, as crenças podem ser usadas para manipulação. E eu penso que um dos mitos criados foi esse. Em nenhum momento o ensino neotestamentário autorizou a ser violento com a mulher. Na verdade, a cultura cristã deu dignidade à mulher, que antes da cultura cristã, as mulheres não tinham acesso ao culto, por exemplo. Mesmo o judaísmo, que é um pouco mais próximo, a mulher ficava numa sala anexa da sinagoga. Foi a cultura cristã que colocou a mulher dentro do culto, né? Que tornou ela apóstola, tornou ela diaconisa. Mas também houve muita violência em torno disso. É só você ver filmes como O Nome da Rosa, né? Agnus Dei, para saber o quanto que a religião fortaleceu a violência contra a mulher. Isso é um fato, infelizmente, professora. Que aí eu, como psicólogo, atravessado pela psicologia como pastor, tenho entrado nessa luta para quebrar esses mitos realmente. A mulher não pode ser violentada para dizer que a família tem que ser preservada. Mas eu creio que sim. Esse mito atravessou um pouco a religião, o machismo, que nós somos um mundo machista realmente, e que alimentou esse mito que a mulher pode sofrer. Então, hoje, como essas duas funções, psicólogo e pastor, quando a mulher me procura e fala, meu marido me agrediu de mim, vamos denunciar então. Deixa de ser preso. Se ele for preso, ele está na cadeia lá como pastor, eu vou dar todo o apoio espiritual para ele. Mas tem que ser denunciado. Então, isso é um mito alimentado muitas vezes pela má religião, tem que ser quebrado de fato, e um dos mitos é o mito da violência. Eu creio que misturou muito o ensino bíblico de forma equivocada para perpetrar a violência, né? Não sei se eu respondi só essa primeira questão. Tudo bem? A senhora quer acrescentar alguma coisa? Tá ok? Pode seguir. E sobre a questão que a senhora colocou da questão racial, a senhora sabe que, honestamente, bem honesto, não era uma questão inicial minha. Olha que eu me considero um antirracista, eu luto muito contra o racismo. Na nossa igreja eu defendo muito essa causa, quem congrega comigo sabe que a gente defende muito o antirracismo, né? De forma muito firme, no nosso estatuto, daqui está lá um parecer só sobre isso. Mas eu nem pensei nisso, honestamente. Durante o grupo focal, isso veio à tona. Na conversa com a Ana Cláudia, nas orientações, lembra, Ana Cláudia? Na orientação, falou assim, olha um pouco mais para isso, mas não força, deixa acontecer. E foi o que aconteceu. Então, eu acho que poderia caber. É porque é tanta coisa colocar nas citações, fica talvez para. Eu penso assim. Eu até conversei com a minha orientadora, a doutora Ana Cláudia. A minha ideia vai ter que ter um artigo publicado agora, eu quero trabalhar em cima da pandemia, exatamente, dentro dos grupos focais da pandemia, mas eu quero, dentro do grupo focal, que trabalhou muito esse tema, que foi o último grupo focal, ter um artigo específico sobre isso, sim, aprofundar. Né? Aprofundar a questão do racismo, que é realmente, você pensar no lugar de pobreza, mas também, embora, não sei se você vai perceber na minha dissertação, na conversa sobre isso, eles falam, entre nós, a gente se incomoda muito com isso, não sei se foi um discurso um pouco hipócrita deles, entre nós não tem esse problema não, mas os de fora, quando entra na comunidade, trata diferente. Achei legal aquela fala de um dos participantes que fala, quando a polícia chega, está na favela, mas vai primeiro do preto, ele não vai no branquinho, não. O favelado branquinho e o favelado preto sofrem vulnerabilidade diferente, então acho que vale a pena aprofundar essa discussão, eu pretendo fazer artigos sobre isso, professora. Sobre política pública... repara esse entre nós, né, seu, que é extremamente importante. E nas falas, né? Muitas de nós. Entre nós, é exatamente aí que está posicionada a questão da raça. Né? Interessante isso. Tem o entre nós e o de fora. Eles falam muito isso no grupo focal. Entre a gente aqui, não tem mais coisa, os de fora vêm para cá.
Acho que vale a pena aprofundar muito. Você só está colocando eu vou pesquisar mais, é muito interessante. Aliás, as falas foram muito ricas do grupo focal. E assim, sobre política pública, eu vou falar como um cidadão da Baixada. Eu moro no Nova Iguaçu, mas a nossa comunidade, a nossa ONG é em Mesquita. Eu tenho um vínculo forte com a cidade. Eu me sinto muito responsável da cidade. Nós temos trabalhado na nossa paróquia, na nossa igreja, a ideia de uma igreja para a cidade, para servir a cidade, ela precisa servir a cidade. Por isso que a ONG nasceu, essa demanda, na verdade, a Associação da Plena, de Mesquita. O atual prefeito, só para colocar um parecer, o atual prefeito, eu não sou um cara com uma ligação político-partidária, eu não posso deixar de falar que ele tem feito um trabalho muito bom nessa área, realmente, dos seus 2 mandatos, né? Até me surpreendeu, que houve um prefeito em Mesquita, o Arthur Messias, que é do PT, e o PT, historicamente, tem um trabalho muito forte na área social, né? Mas o Jorge Miranda não é um cara da área empreendedorismo, é um empresário, né? Acho que ligado até o PS, se for a memória. Mas ele, surpreendentemente, fez um trabalho muito ali na área social, com as clínicas da família, com os CRAs, com as escolas. Mas me parece que falta sensibilidade a alcançar o vulnerável. Está tudo lá. Mas parece que eles acham que todo vulnerável está sendo certo na internet. O vulnerável, que mora na vulnerabilidade social, que eu percebi, quando acessa a internet, vai ver TikTok, ou ver Reels, ou ver Instagram. Ele vai ver coisa mais profunda, a não ser que haja um trabalho de conscientização. Então, uma das questões, nós conversamos na equipe sobre isso. Eu vou, depois disso aqui, encerrar tudo, porque já é minha intenção preparar um material mais, não tão teórico, mas muito mais senso comum, mas com pouco cientificidade, levar para o prefeito em mãos e para a secretária de Assistência Social, sobre a gente percebeu disso aqui. A gente quer cooperar dessa forma mesmo, um documento, material, levar para eles. Eu penso que a gente pode, como ONG, como acadêmico, ser um catalisador que facilite o contato do poder público com a comunidade, para que essa voz seja ouvida, realmente, como a senhora falou. E sim, eu sei que no registro eu tenho que tentar colocar o mais rápido possível, mas a gente tentamos, né, como equipe, deixar fluir a conversa mesmo. E eles falando. Tanto é que várias vezes tinha essa fala, poxa, tanto é que, olha uma fala que eu acho que coloca até na dissertação, que uma delas fala assim, uma das participantes, poxa, não dá para continuar estar na comunidade depois, não? Porque foi tão bom para a gente ser ouvido aqui, isso foi muito interessante. É um desafio meu tentar, no que vem, de alguma forma, ter algum trabalho dentro da comunidade que envolva o grupo focal. Eu acho que eu posso criar interface, aproximando o poder público, e a ONG pode ser uma ferramenta de interface. Eu penso que isso é possível, sim, professor. Eu acho que a gente pode trabalhar para isso. É o que eu vou me esforçar realmente, né? Porque existe, a minha leitura, pelo menos, como cidadão da Baixada e envolvido em Mesquita, existe até boas políticas públicas. Não sei se estou sendo correto dizendo que é o Guião, que é da área, é da minha equipe, mas é da área da assistência social, vai saber me corrigir se for preciso. Parece que há boas políticas públicas, mas uma das políticas públicas, eu penso, é uma boa comunicação com a comunidade vulnerável, né? E essa política pública não está sendo bem feita, não. Então, a gente pode, de alguma forma, ajudar essa interface aí para... A política pública mais... como se diz? Quando eu perguntei de política pública, estou falando de algo que está já sistematizado como política pública, né? A fala, por mais que a gente, né, escuta, né, isso não é política pública. Então, qual é a política pública que existe, né? Trazer isso para o seu trabalho seria importante, né? Qual é a política pública existente? E qual é a que não... Porque quando a gente sabe o que existe, será que essa política está sendo cumprida? Então, é a pergunta seguinte, né? E se não está sendo cumprida, né? Aí a gente tem uma resposta um pouco melhor de como é que atuam as prefeituras, que você compara ONGs com prefeituras, e aí como é que isso pode ser discutido. Eu entendo onde há uma falha, e aí tem no teu texto, onde há uma falha do Estado, né, algo se estabelece. E aí eu diria, onde não tem, o poder não está colocado, né, o poder de Estado não se põe, algum outro poder se estabelece. No caso, você está chamando a atenção para a ONG, mas a gente tem diversos outros poderes que se estabelecem numa população vulnerável, né? E que bem conhecidos, né? Tráfico de drogas, entre outros, né? Milícias, que a gente pode trazer à tona, né? Um formigueiro de novo, mas necessário, né? Para discutir e também entrar nessas questões com a população que está ali com você, né? Que chegou por conta da ONG, né? Que chegou na tua igreja, mas que pode ser tratado com diferencial, né?
que você pode estabelecer ali. Mas, de forma prática, a senhora sugere o quê? Que, de repente, eu trabalho alguns artigos em cima desse material mais aprofundados? O que a senhora pensa? De forma prática, lá com a população? Eu digo, na acadêmica, eu posso fazer artigos um pouco mais aprofundados sobre esse tema? Não, aqui, para o teu trabalho, o que eu sugiro é que você traga à tona essas políticas públicas e use o seu material, né, que você já tem aí trazido pelos participantes, né? Acho que isso é o possível. Né? E agora eu que te pergunto, e lá na prática, né, daqui para frente, o que pode ser feito? Né? Porque levar a voz, refletir um pouco sobre isso, levar a voz é levar a voz da população, né, daqueles que você atende. Né? Fazer esse link entre os poderes, né? Não sei se precisa só de uma pessoa, mas trazer à tona essa voz, aquilo que, de fato, faz reconhecer o que a população, que as pessoas aí, das famílias desejam, né? Acho que é uma pista para pensar sobre isso. Inclusive, a metodologia de iniciação ecológica, no método que nós usamos, trabalha muito essa questão da relação interfaceada entre o pesquisador e o participante, há uma mutualidade de afetamento mesmo, professor. E é muito difícil sair dessa pesquisa, só se a pessoa fosse muito irresponsável, sem um peso de responsabilidade. Não dá para ser incólume, né? Então, eu realmente tenho pensado nisso. O que a gente pode fazer depois daqui, ter mais encontros e trabalhar o material, talvez pela facilidade de acesso que eu tenho ao poder da cidade, ter encontros esse grupo, talvez com o prefeito ou com o secretário, para conversas. Acho que são coisas que podem acontecer, eu acho não, são factíveis, e vou me empenhar para que isso aconteça, além da parte acadêmica, a parte prática, sim, professor. Com certeza. Eu queria te dar uma sugestão, falar e com a Ana também, Ana, que eu senti que poderia, acho que para enriquecer, essa questão de localizar a ONG dentro da teoria do Bronfenbrenner, né? Onde é que a ONG está localizada nesses microsistemas que o Bronfenbrenner propõe? Eu acho que isso também enriquece o teu trabalho. Coisas que eu estou falando são né, na proposta de você escrever seu artigo, porque traz uma riqueza e acho que casa um pouco com a questão que o Luiz coloca sobre as teorias psicológicas, né? A escolha é o Bronfenbrenner aqui, né? E aí talvez você possa localizar e como você fez com a família, né, com os indivíduos que estavam ali naquela família, os participantes, você pudesse fazer com a ONG também. Okay. Obrigado. Obrigado, professora. Obrigado pelo apoio e pelas orientações muito, muito ricas. Eu estou satisfeitíssima. Obrigada, Luciane. Tá muito ricas suas considerações sempre, principalmente essa última, né? Engraçado, eu já vinha hoje para a Rural pensando sobre isso, que na orientação pós-defesa eu traria isso como ponto para conversar com o Silfarney, né? Então já estava anotado, então foi muito bom você ter trazido, porque eu acho que isso referenda um pouco das minhas ideias. Gente, então, queria então já ir terminando o trabalho, né? Eu acho que, como o Luciene falou, Luiz também trouxe, o Silfarney compartilhou. Eu acho que hoje é um dia muito importante, né, para o Silfarney, realmente foi um desafio para ele, e quero dizer publicamente, não só para ele, mas para mim, né, Silfarney. Eu acho que é muito complicado, porque se tem um lugar, gente, onde, e falo isso como professora universitária há 22 anos, se tem um lugar onde existe muito preconceito, é dentro de uma universidade. Eu também sou cristã, todo mundo sabe, sei que existe muito preconceito no mundo cristão, no meio das religiões, mas eu navego em dois ambientes que têm talvez o mesmo nível de preconceito lá e cá. Então, tem essa história de que porque a universidade é um ambiente neutro, né, científico, deveria não ter, né, mas existe muito. Então, ao aceitar, por exemplo, o Silfarney nos lugares que ele ocupa, foi impressionante
as dificuldades que eu tive no meu meio, no meu contexto, né, para bancar a entrada de um teólogo, de um pastor, né? Então, eu termino hoje, assim, muito satisfeita, viu, seu Farney? E falo isso publicamente, vai ficar aqui gravado, assim, foi um prazer te orientar, acompanhar seu trabalho. Seu Farney, ele é uma pessoa extremamente disciplinada, é uma pessoa extremamente inteligente, né? Não só faz isso com competência no ofício dele, que é ser pastor, né? Mas eu percebi isso nessa parceria que a gente fez muito antes dele se tornar um acadêmico aqui, né? No programa de pós-graduação, já havia uma parceria da universidade com a ONG, que ele era presidente, inclusive. Então, eu já percebia toda a disciplina, todo o zelo, todo o comprometimento do Silfarne como pessoa naquilo que ele se propõe a fazer. E me sinto muito satisfeita pelo zelo, né, e pela forma como o Silfarne conduziu, como ele se entregou, como várias conversas que a gente teve, né, conversas duras, conversas difíceis, o Silfarne prontamente se reorientava, de forma muito resiliente, ele ia para os lugares onde ele sabia que ele poderia ter melhores resultados, porque era isso que ele queria, enfim. Então, termina no prazo certo, extremamente cumpridor, e eu me sinto muito feliz, né, e me sinto muito honrada de poder ter orientado, né, a sua dissertação. A sua dissertação, ela traz muitas questões, né, tem bastante conteúdo para a gente trabalhar. Esses conteúdos serão publicados em formato de artigo, em apresentação de congresso. Um ponto alto do seu trabalho, e a Luciane já trouxe isso, Silfarne, é você ter colocado a sua cara, assim, sabe? É uma coragem de você pensar sobre aquilo que você faz, pensar sobre os seus lugares de atuação. Então, você, como presidente, organizador de uma ONG, como alguém trabalhando dentro de uma ONG, você para pensar sobre o seu trabalho nesse lugar. Isso é difícil demais, sabe? Isso fere muitas vezes o nosso ego, o nosso eu, e você não tem o menor problema com isso. O tempo inteiro você faz isso. Acho isso um ponto altíssimo, porque gera benefícios não só para você como pessoa, como homem, como psicólogo, como acadêmico, mas para a sua comunidade, né? Não só na sua comunidade de igreja, de ONG, mas também das comunidades lá para quem a ONG está servindo. Então, isso é de um impacto social que eu não abro mão, né? Os professores que trabalham junto comigo sabem que todas as minhas pesquisas, a gente precisa pensar no impacto social daquilo que a gente faz. Não quero nada que fique engavetado e nem para publicação só para ganhar nota de qualis no CNPq. Não é isso, assim. Se o que a gente faz não muda a nossa vida, não muda a vida do outro, não me interessa. Então, isso foi um ponto alto. O outro ponto alto do seu trabalho é isso, é de que a sua dissertação ela é fruto de uma parceria que vem dando certo, né, com todos os desafios que ela traz, por ser uma parceria entre uma igreja, uma ONG e uma universidade. E certa de que muitas crianças, adolescentes e famílias já foram impactadas durante esses 10 anos, né, de trabalho. E a sua dissertação de mestrado, para mim, ela é um símbolo dessa conexão, dessa parceria, né? Você faz um recorte de alguma coisa que a gente faz ali com família e leva isso para aprofundar, para pensar, mas isso para mim é um símbolo dessa parceria e de como famílias e crianças, né, têm sido afetadas. A gente sabe sobre isso porque a gente já ouviu o retorno, né? A gente já parou para fazer escuta ativa, essas pessoas já falaram sobre os benefícios que o trabalho na ONG tem exercido sobre a vida delas, sobre o movimento, né? A sistêmica familiar, também utilizada no trabalho de vocês, tem gerado impacto para movimentar a vida dessas pessoas. E isso, para mim, é um dos pontos altos também do seu trabalho, né? É isso, a gente tem ainda muita coisa para fazer, né? A partir desse ponto em que a gente chega, que é a sua defesa, né? Que é pensar nos produtos acadêmicos e sociais ainda que ela pode gerar. Termino, então, parabenizando, né, a sua coragem, disciplina, zelo, enfim, e não me arrependo de nada. Eu lembro de falas de pessoas que diziam que você queria ocupar um lugar impossível, que um pastor nunca poderia se tornar um pesquisador
ou um psicólogo e vice-versa. E eu quero dizer que ninguém tem a palavra sobre isso. Quem tem é você. É você quem pode dizer isso para todo mundo. E no que eu percebo, sim, você tem ocupado esses lugares, né, com muita sabedoria, com muita sensibilidade e com todas as dificuldades e desafios que isso traz, mas sim, você tem conseguido, e eu acho que hoje é a prova disso, né? Então, eu queria espelhar isso para você, né? Não desista de ampliar a consciência sobre os lugares que você já ocupa, como você pode ocupá-los. Eu tenho certeza que você vai continuar produzindo muita virtude, como você já tem produzido, mas produzirá ainda mais. E certo de que tudo que você produz para você não é só seu, né? Você é um ser coletivo. Tudo que você faz tem milhões de pessoas aí conectadas, sendo atingidas, né, naquilo que você se propõe a fazer. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada por ter me permitido te orientar. Posso dar uma palavra rapidamente antes de encerrar, Ana? Primeiro eu quero... Estou realmente emocionado, porque eu já tenho 56 anos de idade e pensar, já não preciso mais ficar preocupado com nada, mas é emocionante estar aqui. Falando de sistêmica, eu sei que eu estou carregando aqui nas costas um pai pedreiro, uma mãe costureira, ambos analfabetos, de uma família nordestina, pobre, e que sou o primeiro, talvez, da família a ter se tudo der certo, no mestrado. A fé que eu tenho no ser humano, né? Eu acredito no ser humano, acredito que o ser humano pode fazer coisas boas, por isso a gente insiste tanto naquele projeto da ONG, e está aqui hoje, diante de tantos amigos, meu filho lá na Europa, minha nora, os amigos da pesquisa, os amigos da igreja, o Felipe, amigo novo, o Felipe Lido, tantos amigos aqui, os professores Luiz e Luciene. Sei quem vocês são, sei a responsabilidade que é estar diante de vocês, professores de Ana Cláudia. Sei quem é Ana Cláudia, sei que ela representa também na academia, então é muita responsabilidade. E agradecer a Deus porque essa ONG ela está dando tanto fruto, né? E pensar que um dia a gente conversou, né, Ana, eu, você e Patrícia, sobre a ideia do que seria o Levica futuramente, e quero também honrar a sua história de vida, o que você fez, a quantidade de acadêmicos formados naquela ONG seriam mais humanizados, né? Hoje mestres, doutores, então agradecer a confiança de todos e dizer que realmente é uma sensação de uma conquista muito grande. Para alguns pode não parecer nada, é só um título de academia. Não vai mudar minha vida financeira por causa disso, vou ficar mais rico nem mais pobre, mas eu sei as vozes e os mitos, entende, Luciane, que eu estou calando aqui, até da religião, isso aí, de que essa provável incongruência da fé e a ciência são dois campos que podem se comunicar. E, finalmente, dizer da importância desse trabalho, porque eu acredito, né, a fé foi contaminada por um mito, que foi um mito, na verdade, grego, do mundo sublunar e supralunar, né? A ideia que todo trabalho sagrado é um trabalho sacerdotal. E um trabalho de um pedreiro, de um engenheiro, de um professor, é um trabalho profano. Mas eu creio no Deus, todo trabalho é sagrado, né? Todo trabalho revela a essência divina que é em nós, que é nossos dons. Então, muito obrigado a todos pela confiança, espero que consiga seguir até o final aí, fazer os ajustes que a professora Luciane falou, o professor Luiz Antônio falou, que a Ana Cláudia falou, os artigos que virão. Vou me empenhar muito agora para esses artigos, quero que haja artigos que venham trazer uma provocação mesmo para a academia, para que os mais jovens deem sequência, a minha própria equipe aí, deem sequência, criando novos projetos, mestrado, doutorado, que eu acredito que os vulneráveis têm que ser ouvidos. Eu coloquei, inclusive, para fechar minha fala, até me arrisquei a colocar um texto de Salomão, né? Mas é um texto que eu achei muito interessante quando eu fiz a minha epígrafe aí. É um texto que eu quero encerrar a minha fala com essa frase de Salomão, escrita há quase 3.000 anos atrás, mas que eu acho que define o desejo desse trabalho aqui, dessa pesquisa. A fala do Salomão, né, o rei Salomão, na verdade, uma fala escrita no livro de Provérbios, ele fala o seguinte, né? Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja defensor de todos os desamparados. Erga a voz defendendo os direitos dos pobres e necessitados, que isso é uma área da academia também. Erguer a voz para as pessoas. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos.
Obrigada, Silfane. Professora Luciene, professor Luiz, consideram aprovados? Sim, aprovadíssimo para mim. Luiz Antônio? Sim. Obrigada, gente. Então, hoje, né, 19 de dezembro de 2022, às 14h44, né, após a apresentação da defesa intitulada Análise Biológica de Famílias em Vulnerabilidade Social durante a pandemia de Covid-19, apresentada pelo aluno Francisco Silfane da Silva. Após a defesa dele, as considerações da banca, o trabalho está considerado aprovadíssimo. Parabéns, Silfane. Parabéns. Parabéns. Obrigada, Iane. Parabéns, felicidade. Parabéns mesmo. Obrigada aos professores que participaram, né, a todos que entraram aí na banca e que carinhosamente permaneceram até o fim. Vou sair rapidinho que eu tenho outra. Obrigado, professor Luciene. Um beijo. Obrigado à equipe do Itaí Pedrinho. Obrigado, Ana. Obrigado a todos, viu? Pelo carinho de vocês, porque é sempre tudo ouvindo aqui eu falar. Obrigado, Ana. A gente vai depois marcar nosso encontro para ver os detalhes aí. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Beijo. Obrigada, gente. Um abração. Bom ver vocês. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Ana, te amo.